Olá, pessoal. A gente vai começar nossa live. O tema de hoje é felicidade. Estou esperando o Gabriel entrar e a gente vai dar início à nossa live de hoje. Então fiquem aí que vai ser muito legal. Oiê! Oi, Quanto tempo? quanto tempo, Fabi? Tudo bem com você? Tudo e você? Tudo ótimo, tudo bem também. Então hoje o tema Está é aqui. felicidade. Felicidade, muito bom. Muito bom, Como tema ser bom. mais feliz, como ser mais potente, uma série de coisas aí. Ai, E que aí, legal. vamos mandar ver? Podemos começar, Fabi? Então, Podemos? primeiramente, pessoal, boa noite, muito prazer. Para quem não me conhece, eu sou o Gabriel, sou psicólogo, trabalho com hipnose. E deixar minhas redes sociais, Instagram, @marcos.hipnose, YouTube, Gabriel Marques, hipnoterapeuta. É, Vai ser uma honra poder conversar com vocês. Meu querido Rangel, bem-vindo. Bem-vindo a todos que vão chegando aí. Obrigado pela honra de estar presente. E se precisar de alguma coisa, é só entrar em contato. E vamos que vamos. Por favor, façam perguntas, vamos interagir, que é mais gostoso, né, Fabi? Quando o pessoal pergunta, quando o Tomar. pessoal está presente. Então, eu gostaria de tomar a liberdade de iniciar a nossa conversa de hoje com um poema do nosso querido Profeta de Khalil Gibran, que é um dos meus livros favoritos, se não o meu favorito. E aí eu vou começar falando sem interpretar, só para a gente sentir um pouquinho essa ideia. Então, é, ele inicia falando assim: Então uma mulher disse, fala-nos da alegria e da tristeza. E ele respondeu, vossa alegria é a tristeza desmascarada. E o mesmo poço de onde surge vosso riso esteve muitas vezes cheio das vossas lágrimas. E como pode ser diferente? Quanto mais profundamente a tristeza escava o vosso ser, mais alegria ele pode conter. Não é o cálice que leva o vosso vinho, o mesmo cálice que foi queimado no forno do oleiro? Não é a lira que conforta o vosso espírito, a mesma madeira que foi esculpida com facas? Quando estiverdes felizes, olhai no fundo dos vossos corações e verei que, na verdade, estáis chorando pelo que foi vosso prazer. Alguns dizem, a alegria é maior que a tristeza, e outros dizem, não, a tristeza é maior. Mas vos eu digo, elas são inseparáveis. Elas vêm juntas, e quando uma está sozinha convosco na mesa, a outra está dormindo na vossa cama. Observai que estáis suspensos como uma balança, entre vossa tristeza e vossa alegria. Apenas quando estáis vazios é que estáis parados e equilibrados. Quando o guardião do tesouro vos levanta para pesar o seu ouro e sua prata, as necessidades fazem vossa alegria ou vossa tristeza se levar ou baixar. Muito bem, dito isso do profeta do Gibran, fica a dica de quem quiser compreender mais, é muitas chaves simbólicas, mas vamos lá. Muito Fabi, lindo. que bom, fico feliz que você A gostou. alegria tem tristeza, né? Isso aí. Essa dualidade da vida, né? A gente quer só alegria, prazer, diversão, mas a vida é feita de opostos, de símbolos, de altos e baixos. Então faz parte. Ele fala muito de só quando estás vazio é que não estás nem nenhum nem outro. Mas isso é muito profundo. A gente vai abordar de um jeito diferente. Bom, Tá. começando como eu gosto muito, a resposta de hoje não é bem uma resposta. A gente veio conversar, bater um papo sobre como ser mais feliz. Olha que legal. Primeira coisa que eu gostaria de falar é que não existe fórmula, né, Fabi? Não tem como falar, olha, aperta aqui, compra isso aqui que está resolvido. Cada um tem o seu próprio jeito a cada momento. Então, eu gosto de etimologia, então eu vou falar aqui. Felicidade, por exemplo, vem de Félix, que é feliz, que é de uma palavra grega que significa fio, que significa produzir. Produzir, que traz uma conotação de fecundo, produtivo. Olha que interessante. Felicidade tem a ver com produtivo. E alegria, ela vem de uma palavra que significa ânimo leve, contente. E eu gosto muito de trazer a palavra alegria em uma linha de pensamento de Spinoza. Então, a alegria
de acordo com Spinoza, é o estado de maior potência do próprio ser. O que, que significa alegria como estado de maior potência do próprio? Oi, Michel, aí sim, eu estava sentindo sua falta, cadê você? Então, alegria como um estado de maior potência do próprio ser. O que, que isso quer dizer? Potência é o quanto a gente está com aquela força de ação, de movimento, de alegria, de expansão, de energia vital. Se eu estou doente, 40 graus de febre, deitado numa cama, eu estou com baixa potência, baixa energia, baixo ânimo. Ânimo, ó a palavra ânimo aí. Ânimo vem de alma, que é vontade, que tem a ver com alegria, que tem a ver com potência. Então eu estou com baixa potência. Ao mesmo tempo, se eu estou animado, eu estou falante, parece que o raciocínio vem, parece que muitas coisas acontecem na minha vida, eu estou com mais ânimo, mais energia, mais potência. Então a alegria é um estado mais potente do próprio ser. Quando a gente pensa em alegria ou tristeza, são diferentes níveis de potência da mesma coisa. É como 30 graus ou 10 graus. São diferentes níveis da mesma coisa. É importante que a gente compreenda dessa forma. Então, a alegria é um estado mais potente do próprio ser. Quanto mais alegre eu estou, mais potência eu tenho, mais força eu tenho, mais vida eu tenho. E aí, a gente pode pensar em três tipos de alegria. Olha que interessante, três intensidades. Já que a alegria é uma intensidade da vida, é uma força, é uma energia, a gente pode pensar em três tipos. O primeiro é a alegria, esse prazer, essa intensidade que vem de mais baixa intensidade, que vem de fora, que vem como algo que te preenche momentaneamente. Provavelmente ela tem baixa intensidade e baixa duração. Por exemplo, comer um chocolate. Me dá prazer, é gostoso, me traz alegria, me aumenta a minha potência, a minha emoção precisava daquilo, meu corpo precisava. Então é um pouquinho de aumento de potência por um pouquinho de tempo. Poxa, ganhei um presente, fui surpreendido, ouvi uma música que eu gosto. Legal, é uma intensidade. Aí a gente tem uma intensidade mediana, que é a intensidade que é de mais lucidez. Então, o que, que pode ser uma intensidade mais mediana em relação a isso? Então, eu tenho um projeto que eu estou fazendo, eu tenho um trabalho, eu quero muito conseguir alguma coisa, eu preciso me dedicar, preciso me esforçar, preciso me conectar com a presença, preciso me conectar com vários recursos. Então, quando eu consigo alcançar aquele objetivo, puxa, muita alegria, muita realização. Às vezes um casamento, uma formatura, vários pontos. Isso é interessante de pensar que, ao mesmo tempo, existe um condicionamento. Eu me alegro se. Eu me alegro se. Por exemplo, ai, meu filho tirou 10 na escola, meu filho é o melhor da turma. Eu estou me alegrando se. Então existe um condicionamento que também vem com alguma coisa de fora. Olha que ponto. Mas ainda assim a intensidade é maior, é mais alegria. É um encontro com o mundo potente. E aí a gente tem um máximo alegria, de intensidade plena. A intensidade plena não falta nada. É quando no momento daquele instante eu estou pleno. Pode ser. E é interessante quando a gente pensa em intensidade, que não tem a ver com empolgação ou maluquice. Por exemplo, eu posso estar pleno olhando o mar. Eu posso estar pleno numa conversa de fim de tarde com alguém que eu amo. Eu posso estar pleno naquele instante em que eu dou um abraço no meu filho. Isso é intensidade máxima. Isso não significa que eu tenho que estar explosivo, animado, gesticulando. Não. A alegria, ela não é movimento necessariamente. Era Ela é estado. paz. É um estado de espírito. Então é aquele momento de entrega, de plenitude. Essa intensidade máxima, ela vem de dentro para fora. Tudo a gente interage, tudo são trocas de afeto. Mas não foi ele me abraçar, não foi eu conseguir um objetivo, não foi um chocolate. Foi algo que veio de dentro. Foi uma entrega de plenitude. Então a gente tem a intensidade máxima da alegria. Então a gente pode começar a pensar a alegria nesses três níveis. O que você pensa sobre isso, Fabi? O que você acha? Eu acho que é isso. Acho que a alegria é um estado de espírito. Acho que a gente não precisa tá saltitando para estar feliz. E eu acho que a alegria é igual tristeza, não dura para sempre, né? Tipo, não existe uma pessoa 100% feliz. Ela pode ser Exatamente. 100% feliz na vida dela com as pessoas e tal, mas em casa ela não é 100% feliz, não tem como, né? E tudo Uhum. bem, né? Hoje nas redes sociais as pessoas só veem a felicidade alheia, né? Da graminha do outro que é mais verde. Não é assim. Na rede social a gente mostra o que a gente quer mostrar, né? Uhum. Excelente. Exatamente, concordo com você.
Então, eu queria trazer um outro conceito que é muito potencializador. Então, agora eu vou começar a entrar em alguns aspectos de como ser mais potente, como ser mais alegre. São coisas que funcionam para mim, podem funcionar para outras pessoas, lembrando que não existe forma. Então, uma das compreensões que me deixaram mais feliz é começar a saber diferenciar poder de potência. Esse vocabulário eu acho maravilhoso depois que eu aprendi com o meu grande mestre, João Humberto Vanim. Vejo no coração gratidão eterna a esse mentor. Então, o que é poder? Poder é tudo que vem de fora, então ele entraria nas duas primeiras intensidades para suprir uma falta, uma carência. Então, vamos supor que eu estou triste, desanimado, eu vou comprar uma roupa para ficar me sentindo melhor, para ficar mais bonito. Talvez eu tenha até falado em alguma live sobre isso, para que eu me sinta melhor. Então, eu estou buscando alguma coisa como poder, é uma fonte externa para suprir uma carência interna. Eu vou ficar alegre momentaneamente, momentaneamente. Só que vai me faltar uma potência. Ela vai como se fosse um anestésico, vai ser algo temporário. Quando eu entro na ideia de potência, eu estou buscando esse recurso dentro. Vamos dar um outro exemplo. Imagine que existe uma bengala. Eu tô com a perna machucada e eu estou mancando. Se eu pego uma bengala, é como se eu estivesse pegando um recurso externo. Então é um poder, é algo que veio de fora. Eu estou mais poderoso, porque está doendo menos. Quando eu estou mais poderoso, quando eu tenho essa bengala, eu deixo de fazer força, eu deixo de sentir tanta dor. Então serviu como um anestésico. Só que a longo prazo, pode ser que eu nunca mais solte essa bengala. Pode ser que eu dependa dessa bengala. A maioria das pessoas que pegam uma bengala ficam com ela para sempre. Enquanto que seria uma atitude de potência? Seria mesmo com dor, mesmo com sofrimento, eu ir mancando, porque aí eu vou exercitando esse músculo. Eu vou me fortalecendo. E aí em algum momento eu deixo de mancar, eu deixo de sentir dor. Isso é potência, porque eu peguei a minha força dentro. Vamos pegar esse exemplo numa compra de roupa. Eu tô me sentindo mal comigo mesmo, tô triste porque eu não tô bem. Ao invés de gastar, eu vou comprar roupa para ficar melhor, o que que eu posso fazer? Eu vou olhar para dentro e compreender por que que eu não tô bem comigo mesmo. O que que em mim tá me deixando triste? O que que em mim? Então eu paro de buscar um recurso fora que seria poder e passo a buscar recurso dentro que seria potência. E você percebe que para atingir essa alegria eu tive que passar pela dor. Eu tive que passar pela tristeza, por isso que eu introduzi com esse poema de como essas coisas são interligadas. Para eu acessar a minha potência interna, eu tive que passar por essa dor. Então a diferença de poder e potência. Então, baseado nessa ideia de poder e potência, existe uma coisa que acontece na vida de todo mundo que é capaz de perceber, que é o quê? Ciclos. Nossa vida é feita de ciclos. Por que será que nossa vida é feita de ciclos? Tem vários motivos, a gente pode conversar. Mas vamos pensar que existem ciclos que são despotencializadores, ou seja, que não nos fazem tão bem, e ciclos potencializadores, que te fazem bem. Um exemplo de ciclo despotencializador que hoje me faz bem. Eu acordo de manhã e faço meditação. Isso é um ciclo potencializador. Olha que interessante, me faz bem, logo me faz ganhar potência, me faz ganhar alegria. E eu repito isso de forma natural, de forma divertida. O que pode ser um ciclo que me faça mal? Que eu já tive por muito tempo, eu diminuí, mas ainda quero melhorar. Procrastinação. O ciclo da minha vida, eu continuo procrastinando. Continuo procrastinando. É um ciclo despotencializador. Eu tiro que ao repetir eu não ganho potência, eu perco. Quando eu procrastino, eu falo, poxa, o que eu estou fazendo? Poder. Estou pegando um tempinho de fora para enrolar, para me evitar uma dor, anestesiar uma dor, para lá na frente enfrentar o que eu precisaria. Então, é um ciclo despotencializador. Existem outros ciclos. Tem uma filósofa que diz que a vida é como uma cadeira no colégio. Então, de repente, eu repeti em matemática, o que eu tenho que fazer ano que vem? Matemática de novo. Se eu não aprender matemática, eu tenho que fazer de novo. Eu tenho que fazer de novo. Eu tenho que fazer de novo. Então, na nossa vida, ela apresenta ciclos até que a gente aprenda. Até que a gente absorva aquilo, compreenda a dificuldade, compreenda o aprendizado por trás e transcenda. Um exemplo de ciclo de relacionamento. Ai, meu esposo não reconhece as coisas que eu faço em casa. Meu esposo não reconhece. O esposo continua sem reconhecer e a esposa continua sem se sentir amada, sem se sentir reconhecida. Como que rompe esse ciclo? Vamos supor que a pessoa que é a esposa, vamos supor, como que ela romperia esse ciclo? Por exemplo, quando ela aprende a deixar de esperar o reconhecimento. Quando ela aprende que quem precisa valorizar o que ela faz é ela. Quando ela aprende que a força está no que ela diz, no que ela faz. Então deixa de ser de fora de poder, deixa de ser de fora de falta, deixa de ser de fora de expectativa e passa a ser de dentro, passa a ser de potência. Então é um caminho que é o famoso caminho
da virtude, Fabi, o caminho da virtude. Por que virtude? Porque eu precisei passar por um desafio que estava no meu ciclo negativo, estava lá no meu ciclo, estava no meu ciclo. E aí, desafio, desafio, não passa, não passa, continuo esperando reconhecimento. Aí, de repente, algo em mim, de repente não, porque foi meses, dias, semanas, anos, eu começo a compreender, começo a acessar um outro grau de compreensão de que esse ciclo é, eu sou responsável, não meu marido, por exemplo. Eu sou responsável pelo que eu estou sentindo, pelo que eu estou pensando. Então, o que, que eu posso fazer? Eu posso desenvolver virtudes, eu posso desenvolver forças, eu posso desenvolver compreensões que me permitam quebrar esse ciclo. Aí eu deixo de esperar que ele me reconheça, eu passo a ganhar potência. Eu deixo de esperar de fora e passo a olhar para dentro. Então eu desenvolvi, por exemplo, vamos supor uma virtude que seria aqui autoconhecimento, ou então amor próprio, autoconfiança. Vamos pensar autoconfiança. Então as virtudes, elas são o efeito, elas vêm como resultado, virtude vem de virtus, que significa força. Ela vem do resultado de você ter desenvolvido, ter passado por um processo. Então você tem que passar por um processo que vai te gerar força, para que você desenvolva uma virtude, um aprendizado, para que você transcenda esse ciclo negativo. Esse ciclo que te despotencializa. Então a principal coisa, uma das vertentes que a gente pode olhar é quais são os ciclos que a minha vida se repete, quais são os aprendizados escondidos por trás desses ciclos, porque no instante que eu aprendo, eu crio virtus, eu crio força. Quando eu crio força, aquilo deixa de ser peso. Vamos trazer isso para a prática física. Eu estou lá, levantando 10 quilos no meu bíceps. Tá doendo, tá pesado. Depois de 3 meses, eu levanto 10 quilos sem fazer esforço. Por quê? Força. Porque meu bíceps agora tem força. Ele tem virtus. Ele tem energia. Ele tem condição de passar por esse desafio. Esse desafio já não me afeta mais. Já não está no mesmo patamar que o meu músculo. Meu músculo já está em outro patamar. Agora meu músculo quer 20 quilos, 15 quilos, sei lá. Mas eu atingi outro patamar. Eu atingi por causa que a minha força me levou para lá. Então novos desafios virão nesse patamar. E aí depois novos desafios no próximo patamar. E bem-vindo aos ciclos da vida. Então, quando eu compreendo esses ciclos negativos, abro mão do poder. O que é abrir mão do poder? Abrir mão de buscar um recurso fora. Abrir mão de esperar fora e olhar para dentro. Eu estou desenvolvendo virtudes, estou desenvolvendo força, eu estou quebrando um ciclo. Esse é um ponto para a gente cultivar, que a gente amplia a nossa qualidade de vida, amplia a nossa alegria. Outro ponto, como ampliar as coisas que nos fazem bem, que nos dão potência. Que é uma dica simples. Às vezes uma música dá potência, uma comida agradável em companhia agradável dá potência. Às vezes um caminhar. Tudo isso aqui é simples. Você não precisa, não é uma viagem para Maldivas, não é passar uma semana num spa, não. São coisas do dia a dia. Então, quando a gente passa a ampliar, crescer, valorizar as pequenas coisas que nos fazem bem, a gente está ganhando mais alegria. Então, ampliar os ciclos positivos e romper os ciclos negativos. Primeira base. Fabi, o que isso te faz pensar em sentir? O que você pensa sobre isso? Eu acho que existe também a alegria, às vezes, que te traz um vazio, né? Não tem? Você Por poderia me exemplo, explicar? quando você estava falando sobre comprar uma peça de roupa, que às vezes você compra uma coisa na emoção, aí você fica mó feliz de ter comprado, aí depois você cai na realidade que você não poderia ter comprado. E aí te bate uma. No mesmo momento que você teve alegria, horas depois você já tá triste porque você comprou na emoção. Então, eu acho que às vezes tem muitas coisas que a gente age na emoção, só que a gente não pensa nas consequências depois. Então, a alegria, o êxtase, não te deixa enxergar isso na hora que você está fazendo, né? Existem coisas que são assim, existem coisas que não, que você tá feliz ali, fica feliz, enfim. Mas a hora que você falou de comprar uma peça de roupa, me veio isso na cabeça, assim, que várias coisas eu já comprei por emoção, que depois eu falei, putz, não precisava ter comprado, né? Exatamente. E aí eu acho que é isso mesmo, eu acho que são ciclos, e eu acho que quando as coisas se repetem,
é uma lição para a gente aprender alguma coisa, né? Quando a mesma história vai se repetindo depois de um tempo, aí você tem que se olhar no espelho e falar, opa, preciso melhorar isso aqui para eu não voltar a ter essa tristeza de novo daqui a um tempo, né? O que que eu estou aprendendo com essa lição que de novo está acontecendo? Aham. Eu acho que é isso mesmo. Acho que ciclo é vida é ciclo, né? São fases. Tem fase que você está mais feliz, tem fase que você está mais triste. Às vezes você pode ter um mês que você ficou feliz o mês inteiro, depois tem uns dias que você vai ficar meio. A minha avó falava: Ixi, não ri muito, que quem ri muito num dia chora no outro. Sabe as palavras, A noite pessoa. de muito riso, manhã de muito choro. É. Então é isso, faz parte da vida, né? Isso aí, tristeza e alegria. Se fosse só alegria, a gente não daria valor, né? Exatamente, exatamente, Fabi. Até porque elas são as mesmas coisas com caras diferentes. Esse é um É, ponto que é interessante. E o que você fala de comprar na emoção é o que eu falo de comprar pela carência, pela falta, pela. Porque foi sem lucidez, não teve motivo genuíno. Era por hábito, era por necessidade, era por uma busca de preencher uma emoção, automatismo. A gente vai automatismo, automatismo. E tá tudo bem. Bem-vindo ao Clube dos Humanos, faz parte desse jogo. é, Agora, é compreender isso, perceber. E esse vazio, essa tristeza que vem depois, ela é a melhor métrica para saber onde você precisa aprender. É a melhor métrica de perceber onde está o ponto de aprendizado, onde está o ponto de melhoria. Então, isso é muito comum com usuários de droga. A pessoa usa droga e depois ela não, ela sente um vazio. A pessoa que é viciada em sexo, é, aí depois que tem a relação sexual, ela sente um vazio. Por quê? Porque estava em busca de um prazer momentâneo, que é aquele de menor intensidade, e depois viu que não era o que ele queria, porque ali estava um momento de anestesia, anestesiar as próprias dores, de preencher o próprio vazio, e aí buscou fora, sentiu momentânea anestesia, nossa, que alívio bom esse aqui. Mas bem-vindo do Clube dos Humanos, a gente precisa disso, a gente precisa ter o nosso vinho, o nosso chocolatinho, o nosso filme para distrair, é necessário. E se permita, se permita. Agora, a compreensão é, se for um ciclo negativo que você pode romper e que vai te tornar mais alegre, potente e saudável, yes. Perceber e romper. Um outro ponto que é interessante a gente pensar também, a alegria como equilíbrio. A alegria é exatamente o equilíbrio. Por exemplo, eu me alegro muito, eu me potencializo muito, eu amo poder atender, fazer o meu trabalho, fazer o que eu faço. Só que se eu fizer 12 horas no dia, e muitas vezes eu faço, eu me despotencializo, eu me desequilibro. Por quê? Porque está fora de um equilíbrio saudável, está fora das emoções, da minha energia, do meu eu. Então, muito da alegria está associada ao equilíbrio. E o equilíbrio nada mais é do que o ritmo e a quantidade certa. Ritmo e quantidade certa, isso é equilíbrio. Observe bem, para ter um ritmo, precisa ter batidas para ter um ritmo. Não dá para fazer um ritmo de um toque só. O ritmo é de duas coisas. Olha que interessante isso. Tem uma amiga querida que trabalha com yoga, ela fala assim, Gabriel, quando a gente está numa postura de yoga, o equilíbrio não é parado. Você está em movimento para buscar esse equilíbrio, oscilando entre esses extremos. Então, o que seria a alegria e a tristeza se não essa oscilação em busca do equilíbrio? O que seria? Nada mais do que isso. Então, a alegria é um sinal de um encontro maior consigo mesmo, é um sinal de encontro com esse equilíbrio. Então, se eu trabalho demais, não dou tempo para minha família, não dou tempo de descanso para o meu corpo, estou em desequilíbrio. Então, um dos pontos importantes para a gente se sentir mais potente, mais forte, mais alegre, seria encontrar o seu equilíbrio de vários aspectos. Então, vamos começar com o equilíbrio do corpo. O que seria o equilíbrio do corpo? Qual que é a quantidade para mim? Qual que é a quantidade para você aí que está assistindo de sono que é saudável? Se eu dormir 8 horas, eu não descanso. Eu fico meio com preguiça, eu fico meio é, acabado. Se eu durmo menos de 6, eu fico acabado também. Se eu durmo entre 6 e 8, eu tenho mais ou menos 7, é um bom número para mim. Então, qual que é o seu equilíbrio de sono? Qual que é o seu equilíbrio de hidratação? Qual que é o seu equilíbrio de alimento? A gente está falando necessidades do corpo, fisiológicas,
normais, naturais, só que a gente não respeita. Ah, eu tô atrasado, eu preciso trabalhar, vai comer 3 da tarde, 5 da tarde. Se faz sentido para o seu equilíbrio, ok, senão não. Então, a chave para a alegria, para a felicidade, é encontrar o equilíbrio de vários aspectos. Então, corpo, hidratação, alimentação, sono. Quando a gente entra no plano mental, que é uma das coisas mais difíceis e mais intensas da nossa sociedade hoje, está no equilíbrio de não pensar, no equilíbrio de silenciar a mente, no equilíbrio de encontrar você mesmo. A gente tem um ritmo de vida na nossa sociedade que a gente precisa de 10 horas de mente pensante. Eu, às vezes, eu começo 9 da manhã e vou terminar 10, 11 da noite. Agora são 10 horas, eu comecei hoje às 10. Então, a gente está falando de mais de 10 horas de trabalho. Por quê? A mente fica acelerada e acontece um desequilíbrio na mente, porque é um over de informações. Não tem o silêncio para você se ouvir. Aí a pessoa vai tomar banho e está pensando. A pessoa vai almoçar, está pensando. A pessoa vai dormir e vem insônia. Por quê? Porque é o único momento que sobra para ela olhar para ela. Aí ela vai começar a ver problema no relacionamento, problema no trabalho. Ah, não, não quero pensar nisso, vou tomar um remédio. Pronto. Aí entrou mais um ciclo buscando poder, buscando coisa fora, buscando um recurso externo para anestesiar uma dor. Então, preencher as próprias necessidades de forma equilibrada é um baita de um recurso para que se tenha potência, se tenha alegria. Quais são os recursos das nossas emoções? Nossas emoções precisam de abraço. Quando eu falo abraço, significa afeto, significa carinho, significa contato. É por isso que nesse momento de quarentena a gente está passando com tanta angústia emocional, porque as pessoas não estão satisfazendo uma das necessidades mais importantes da nossa emoção e da nossa mente. Da mente, ver coisas novas é uma necessidade da mente. Se a gente ficar tudo num quarto branco, a gente enlouquece. Ao mesmo tempo, emoções de se conectar com o novo, com as pessoas, com as cores, com a natureza. Então, quando a gente atende às nossas necessidades de forma equilibrada para nós, ganhamos potência, ganhamos alegria, ganhamos bem-estar, felicidade. O que você pensa sobre isso, Fabi? Eu acho que quanto mais a gente se conhece, mais a gente vai ficando bem com a gente, né? Então, por exemplo, você saber quantas horas de sono você tem que dormir para você acordar bem. Porque às vezes você fala, nossa, eu dormi tanto, tô cansada. Ou, nossa, eu fui dormir tão tarde, acordei tão cedo e tô no pique. Então, eu acho que o autoconhecimento do corpo já é 50%, porque você sabe o quanto você precisa dormir, você sabe o quanto você precisa comer, você sabe o quanto você precisa beber. Então, até para beber vinho, não preciso de 2 garrafas, eu preciso uma garrafa dividindo com uma pessoa, eu fico bem. Se eu tomar a segunda garrafa, eu já vou acordar com uma ressaca do caramba. Então, eu preciso comer mais ou eu tô comendo por gula, sabe? Tipo, o que me faz quando eu faço musculação, eu fico bem. Quando eu faço só corrida, eu fico cansada, mas não fico com pique. Cara, é você se auto-observar o tempo inteiro para você sentir como que tudo, só você se conhece. Não adianta o médico te falar o que você tem que comer e tal. É óbvio, a gente sabe o que a gente tem que comer. Mas de repente ele vai te mandar comer batata doce, você vai comer a batata doce vai te fazer mal. Então você tem que saber o que faz bem para você, tanto no corpo quanto na mente. Eu também estou fazendo meditação todo dia e eu estava fazendo à noite. Aí teve um dia que eu perdi o sono e fiz às 6 da manhã. E, cara, para mim fez a diferença absurda do meu dia eu fazer de manhã. Então agora eu tô todo dia às 6 da manhã para meditar, porque meu dia é outro. Então, assim, testem. A gente não nasce sabendo o que é bom pra gente, né? Vai testando, vai vendo o que te faz bem. É o autoconhecimento. Yes. Quando você auto se conhece, não tem para ninguém. Não adianta ninguém te falar, ai, faz isso, faz aquilo. Você sabe, você fala, não adianta. Eu já sei que para mim não adianta, né? É Yes, Fabi. Isso que você falou, fundamental, excelente. Aliás, pegou vínculo com a minha próximo tema, Rangel falando aqui, só você se conhece, você sente, você intui, você percebe, né? É aquela autopercepção. Ah, aí vem, não sei o que, ovo faz bem para a saúde, ovo faz mal. Como que você se sente quando você come ovo? Ah, isso. beterraba é isso, beterraba é aquilo. Como que você se sente quando você come? Então, isso que você falou vai entrar no próximo tópico, que é o último que eu tinha preparado, que são os hábitos que a gente pode desenvolver para ser mais feliz, para ser mais alegre, mais potente, mais autoconectado, mais presente. E o primeiro deles é exatamente isso que você acabou de colocar, Fabi.
Busque autoconhecimento. Porque autoconhecimento é a chave para você ter equilíbrio, para você descobrir quais são os seus pontos fortes e pontos fracos, para você compreender quais são as suas crenças que te limitam. Exemplo, dinheiro não traz felicidade, ou homem nenhum presta. Isso são crenças que nunca vão te gerar coisas boas. Então, quando você se conhece, você se liberta daqueles ciclos despotencializadores que eu havia comentado. Então, busque autoconhecimento de infinitas maneiras. Pela internet, por livros, com terapeutas, por onde seu coração intuir. Mas busque. Eu coloquei na minha rotina fazer um auto-olhar, olhar para mim mesmo, pensar sobre mim mesmo, no mínimo 3 vezes por semana. E é libertador. Poxa, o que eu aprendi esses últimos dias? Quais são as dificuldades que eu estou passando? Quais são os ressentimentos que eu estou alimentando? Isso é muito interessante, muito potencializador. Então, busque autoconhecimento. É o primeiro hábito. Quanto mais a gente se conhece, mais a gente se liberta. Nossa tarefa não é buscar amor, mas encontrar os bloqueios que a gente ergueu contra ele. Então, o que é isso? Essa libertação através do autoconhecimento. Torne-te quem tu és, Nietzsche. Conhece-te a ti mesmo, domina-te a ti mesmo, é, conhece-te, domina-te, transforma-te. Então, são vários, o mundo inteiro falando, se conheça. Então, é o ponto principal que você colocou. Outro ponto que eu gostaria de falar é a respeito de cultivar a gratidão. Quando a gente pensa em cultivo, é algo. Quando eu vou cultivar uma horta, eu preciso fazer o quê? Todos os dias eu tenho que colocar água, tenho que colocar minerais, nutrientes, eu tenho que cultivar. Se eu tenho uma relação com a minha esposa, com meu esposo, com a minha namorada, com meu namorado, com meu amigo, para essa relação se manter viva, ela precisa de cultivo, ela precisa de colocar energia, colocar atenção. Quando eu coloco atenção, quando eu cuido, quando eu coloco afeto e energia, aquilo aumenta. Pega uma planta, coloca todo dia ela, põe no sol e fica lá cuidando. Pega outra e deixa de lado, a outra vai morrer. Então as coisas só crescem se elas são gestadas. E a gente precisa desse cultivo, desse gerar, desse gestar. Então cultivar a gratidão é um dos melhores hábitos. Gabriel, como que eu cultivo a gratidão na prática? E aí eu faço uma pergunta interessante. Como que a gente cultiva uma raiva? Como que a gente cultiva um ressentimento? A gente cultiva um ressentimento pensando nele o tempo todo. E a gente nem quer pensar, tô lá, ai, meu chefe falou aquilo. Tô fazendo o quê? Ruminando, remoendo, estou cultivando o ressentimento. Cultivar é aumentar. Então tô eu lá, ai, que porcaria, meu chefe, ai, meu marido, ai, meu filho não é essa. O que eu estou fazendo? Estou cultivando a mágoa, estou cultivando o ressentimento, estou cultivando o medo. Ai, será que aconteceu alguma coisa com a minha mãe? Ai, e se minha mãe. O que eu estou fazendo? Cultivando o medo. Como que eu cultivo então a gratidão? Pensando ativamente, criativamente, intensamente. Pelo que eu sou grato na vida. Por quem eu sou grato na vida. Quais são as coisas, as pessoas. O que em mim eu posso agradecer. Hoje, ao acordar, pelo que eu posso ser grato? Posso ser grato por respirar? Posso ser grato por ouvir? Posso ser grato por ver? Posso ser grato por ter um teto, ter um chuveiro, ter uma cama? Por ser uma pessoa que se ama, por cultivar. Da mesma forma que a gente, sem querer, quando eu falo sem querer, que não, a gente não tem intenção, não é a nossa vontade, mas sem a gente querer, a gente cultiva raiva, ressentimento, mágoa, por que não cultivar a gratidão? E isso é cientificamente comprovado que libera infinitos hormônios, que gera muito bem-estar, que gera muitas coisas, muitas coisas. Muda a maneira como a gente enxerga a vida, as lentes que a gente É coloca. hábito, né? Tem que criar esse hábito. Porque às vezes a gente não tem esse hábito de acordar e já agradecer, né? Isso a meditação trouxe. Na meditação, Yes. agradecer, né? Agradecer, agradecer. Tipo, só tem a agradecer. Isso, acordou bem, acordou respirando, acordou andando, acordou com saúde. É, vamos, né? Muito legal. Exatamente. Então a gente falou buscar autoconhecimento como hábitos. Lembrando, hábitos. Hábitos. Qual a diferença de hábito e vício? Hábito é bom, vício é ruim. Os dois a gente está buscando e repetindo. Se eu cultivo um bom hábito, ótimo. Um vício é um hábito ruim. Então, cultive a gratidão, busque autoconhecimento. Qual que é o próximo ponto que é importantíssimo? Aprenda a controlar a sua mente. Ou você controla a sua mente, ou ela vai te controlar. Isso é muito simples de perceber. Se a gente pensou que dá para cultivar o ressentimento ou a gratidão
Quando a gente falou de cultivar ressentimento, por exemplo, ai, meu marido falou isso, meu chefe, o que que eu estou fazendo? Eu estou sem que eu querer, ou seja, de uma mente passiva, de uma mente reativa, de uma mente que não fui eu que escolhi ativamente. Eu não parei e pensei isso, eu estava só remoendo, ressentindo. Então, eu estou cultivando um ressentimento. O que que esse ressentimento está fazendo? Ele está me controlando. Então é minha mente me controlando. Eu fiquei com raiva, gerou pensamentos, esses pensamentos se mantêm constantemente nessa mente passiva. Então é a mente me controlando. Ah, eu vou fazer uma apresentação, mas eu estou com medo. É a mente me controlando. Ah, é a mente te controlando. Ah, eu estou com medo de falar tal coisa. É a mente te controlando. Ou a mente te controla ou você controla ela. Então, Gabriel, beleza. Mas como que eu faço para então aprender a controlar a minha mente? Isso, Eu, quero muito ver. resposta número um que você já faz, Fabi: meditação. Se você aí que está me ouvindo não medita, eu te dou uma sugestão muito simples. Faça 2 minutos, faça 5 minutos, faça 10 minutos por dia. Cinco, mas coloca como uma obrigação. Você tem 1 hora, meia hora, 10 minutos para ver o Instagram, para ver Facebook, para ver coisas que não faz sentido. Ou pode ser que faça para você, enfim. Mas com certeza você faz coisas que talvez se você pudesse escolher de verdade, você não faria. Então, meditação. Começa com 5 minutos. Qual tipo? Vai experimentando. Mas por que, que a meditação é tão importante? Porque ela silencia os pensamentos, então ela está aprendendo, está te ensinando a equilibrar um pouco aquela questão de pensar demais, de viver muito no futuro, no passado. Porque olha que interessante, a mente está no passado ou no futuro, nunca está no presente. Não tem como eu estar vivendo ali, saboreando no presente e pensar. É um ou outro, ou eu experiencio a vida ou eu penso a vida. Eu posso estar aqui interpretando, se eu estou interpretando, eu estou na mente, eu não estou na experiência. Se eu estou ali julgando, eu estou na mente, eu não estou na experiência. E o julgamento está só aqui no meu mundo. A mente é a chave para a gente se libertar desses ciclos. Então, como que eu passo a controlar a minha mente? Momento número um, meditação. Ah, por que, que a meditação serve? A meditação serve porque vai te limpar os pensamentos e vai te fazer aprender a notar eles. Você já notou, por exemplo, no seu corpo, quando você está com uma boa digestão, você sente a barriga mais leve, você sente as coisas de boa, você não perde energia. Agora, quando você manda uma feijuca no sábado, aquele pratão repete, você sente você pesado, você está sentindo. Os dois são processos digestivos, só que são completamente diferentes e você é capaz de perceber os dois. Então, uma das coisas que a meditação faz é te ensinar, da mesma forma que você pode perceber digestões diferentes, perceber dois pensamentos diferentes. Dois tipos de pensamentos diferentes. O pensamento passivo, que é aquele que eu estou reagindo ao mundo externo. Ah, e o fulano me fechou, eu tô aqui, filha da mãe, podia bater esse carro. Tô só pensando, reagir não quer dizer falar. Reagir significa que aconteceu fora, eu sinto dentro. Aconteceu fora, eu sinto dentro. Então essa mente passiva, porque é passiva porque ela está esperando. Então, eu aprendo a diferenciar essa mente passiva da mente ativa, que é aquela que cria, que foca no que quer, que foca na solução, e foca em fazer bom uso. Então, a meditação, da mesma forma que eu diferencio dois tipos de digestão, da mesma forma que eu posso diferenciar esses pensamentos. Então, de repente, você está ali ressentindo, ah, meu chefe falou aqui, eu estou ressentindo. Aí você, opa, isso é da mente passiva, isso é da mente reativa, isso é da mente de baixa intensidade. Eu não quero esse tipo de mente, eu não quero cultivar isso em mim. Aí você passa a escolher cultivar o outro. E dá para se perceber, inclusive, que as emoções, aquela empolgação de gastar dinheiro, comprar um chocolate, 3, 10 reais de doce, balinha, ou então comprar uma roupa, essa empolgação passa a ser mais notada, mais percebida. Você começa a notar isso como quem nota algo físico. Você fala, opa, olha aquela vontadezinha de gastar à toa chegando. Então passa a reduzir essa agilidade mental. Só que quando eu falo reduzir a agilidade, é reduzir a agilidade nociva. Porque a mente, essa é uma frase de Rumi muito interessante, acalma as águas da mente, que o céu, o universo e as estrelas começarão a se ver refletidos. O que isso quer dizer? Quando a nossa mente está muito agitada, a gente não enxerga com clareza, está tudo turvo. Quando você acalma a mente, você tem lucidez. O Michel é assim. Quando tá nervoso, não enxerga nada, não consegue pensar em nada.
deve ficar tudo preto para ele, né, na frente. Deve ver uma luz, né? Exatamente. Então, três hábitos principais, a gente podia pensar em infinitos aqui, mas cultivar a gratidão, buscar o autoconhecimento e aprender a controlar a mente, que acaba entrando dentro desse autoconhecimento. Talvez sobre o equilíbrio que a gente falou, né? É, não é à toa que é bem-estar equilibrado. Por que equilibrado? Porque é a medida saudável para cada um, a medida que faz sentido para cada um. 80, né? Exatamente. Bom, Fabi, o que eu tinha preparado para o nosso encontro de hoje era sobre isso. Então, só retomando, a alegria é um estado mais potente do próprio ser. Nós temos três intensidades de alegria: a reativa baixa, uma mais intensa, que você teve que fazer muita coisa, mas ainda está condicionada, e a plena. Então, a gente falou também sobre os ciclos despotencializadores, o quanto isso, quando a gente enfrenta esses ciclos, olhando, buscando recursos dentro, ao invés de buscar algo externo, a gente se potencializa a médio, curto, longo prazo. Sabe quando você venceu? Um jeito simples, vencer a preguiça. Ah, eu não quero fazer tal coisa. Vou fazer. Pronto. No instante que você começa, parece que a energia muda. Você se potencializa, a coisa flui. Se você tiver equilíbrio, né? Não adianta 15 horas de trabalho e, ah, não, vou fazer tal coisa. Enfim, então, a alegria está muito relacionado a satisfazer as nossas necessidades, corpo, mente, emoções, em nível de equilíbrio, o que é muito difícil na nossa sociedade atual. Essas virtudes como efeito de sabedoria, de saborear. Eu aprendi, igual o músculo. Eu doeu, mas eu tirei um aprendizado, fortaleci, virtus, força. Agora eu tenho mais força, eu estou em outro estado de poder enfrentar. Então, eu acho que a calmaria da mente, cultivar a gratidão e buscar o autoconhecimento são as bases para quem quer atingir um novo patamar de alegria, de potência, de expansão, de autoconexão. E é isso. Se você tiver alguma pergunta, alguma coisa para comentar, para compartilhar, se alguém que estiver assistindo quiser falar alguma coisa, comentar, compartilhar, fazer perguntas, vai ser muito Pergunta, bom o nosso bate-papo. oportunidade de ouro, pessoal. Perguntem, né? Ah, eu achei lindo tudo isso. É muito legal a gente ouvir coisas boas, né? Ainda mais nesse momento aí. E falar de felicidade é muito legal. Não existe uma fórmula mágica, mas tem como você ser mais pleno, né? Acho Com que certeza. acho que tem muito a ver também com resiliência, né, Gabriel? Acho que a gente, quando a gente está mais sereno, a gente consegue ser um pouco mais resiliente. Olha lá, felicidade está ligada à mudança da lua, mas ele já não é astrólogo, É, Michel. Michel, eu desconheço, eu não tenho propriedades para responder a sua pergunta. É, mas eu acho que é um tema interessante para a gente poder pegar esse gancho do Michel. Até que ponto nós somos condicionados ou não por algo externo? Existem muitas coisas que a gente não consegue explicar. E aí eu não vou entrar em astrologia porque eu desconheço, eu não tenho propriedade para falar, mas quando a gente pensa até que ponto. Tem uma frase de um astrólogo amigo meu que ele fala o seguinte: os astros inclinam, mas não determinam. Que isso quer dizer? As coisas, as circunstâncias, se a gente aplicar na vida, as circunstâncias vão influenciar como a gente pensa e sente, mas elas não determinam. Uma frase que faz sentido atrelado a isso do Tony Robbins. Não são as circunstâncias, mas as decisões que tomamos em relação a elas que determinam o nosso destino. Então, acho que é uma das maneiras de responder ao Michel, mas que está super dentro do tema. Porque muita gente atribui aos astros, atribui à economia, atribui à mulher, o marido. E os astros podem inclinar, mas não determinar a sua vida. Felicidade é a responsabilidade somente sua, né? De mais ninguém. Esse novo normal pós-pandemia afeta nosso nível de felicidade? Acho que é momentâneo, né, Gabriel? Por um momento, né? Acho que enquanto a gente está vivendo isso, muitas pessoas que estão aí financeiramente preocupadas, mas eu acredito que para mim não é um novo normal, né? Para mim é quando chegar a vacina, a gente volta à nossa vida aí um pouco diferente, né? Algumas coisas diferentes, mas eu acho que é momentâneo, né? Não sei o que você tem para me dizer. É que para cada um é muito individual o que significaria esse novo normal, mas eu posso pensar que nessas circunstâncias atuais, as duas principais coisas que a gente observa são ansiedade, medo, preocupação, que é um tema emocional. Então,
a gente está num cenário de circunstâncias de medo, que todo terreno de dor é propriedade para virtus, para força. Dor é combustível de força. Então, se a gente pensar num novo normal, numa linha de isolamento, de distanciamento, a gente pode pensar que ele, da mesma forma que a Lua, é algo que influencia a nossa alegria e felicidade, porque nós temos a necessidade de nos conectar com pessoas. A gente tem a necessidade de abrir um novo. A gente tem necessidade de expansão, potência e expansão. A gente quer expandir, a gente não gosta quando alguém julga a nossa singularidade, quando a gente tem que se adequar a uma norma. Então a gente gosta de expansão, a gente se sente potente, poderoso, forte, poderoso não é a palavra, potente, potente, grande quando a gente está acessando a felicidade. Então, todos os fatores que a gente está influenciando, é inegável que são circunstâncias totalmente diferentes do que a gente tinha antes. Mas, da mesma forma, afeta, como o sol afeta, como a lua afeta, como o ar afeta, tudo afeta nossa felicidade. Mas são circunstâncias que afetam, mas não determinam. Isso é muito importante de se lembrar. Excelente pergunta do Angel para colocar, porque tudo é um afeto. Existem afetos que nos potencializam, um abraço, um presente, um, um alguma coisa assim, afeto que potencializa. E tem afetos que despotencializam. Poxa, minha irmã está doente, poxa, meu pai perdeu o emprego. Não tem como circunstâncias não nos afetarem. Mas aí que está o ponto. O que a gente faz com esse afeto é o que diz se a gente vai transformar a dor em combustível de força, em combustível de virtudes, de virtude, de autoconexão, aprendizado e sabedoria, ou se a gente vai empacar naquela dor e continuar repetindo o ciclo. Continuar repetindo o ciclo. Deixa eu ver o que eu. Aqui. O Tô ficando Richard, louco em casa. Ó, é, observa como afeta. Quebrou toda a rotina, tudo que faz sentido para ele. Então, com certeza afeta, porque é uma nova circunstância. Mas nada que uma busca por um equilíbrio não possa gerar. Eu passei por vários ciclos pessoais, por exemplo. Quando começou, eu tive muita dificuldade de me organizar. Porque antes era casa e trabalho. Trabalho ficava no trabalho, casa ficava em casa. Aí as coisas juntaram. Então, eu falo que é como se você andasse de bicicleta numa rua bem lisinha. Você está numa descida, você vai lá tranquilo, não precisa se preocupar, você está acostumado com aquilo, está leve. Aí, de repente, você faz uma curva numa outra rua que vira uma subida cheia de pedregulho, cheia de buraco, uma rua de terra. O que vai acontecer com o guidão? O guidão vai começar a fazer assim. Você não pode continuar no mesmo ritmo. Você não consegue continuar no mesmo ritmo. Você não consegue pedalar do mesmo jeito, com a mesma. Você tem que segurar mais forte. Você tem que pedalar mais devagar, com mais atenção, desviando do buraco. Ou seja, a gente ainda está num processo de adaptação dessa nova rua, dessa rua que está cheia de terra. Pode ser que daqui a pouco chegou a vacina, daqui a pouco muitas coisas aconteceram, a economia melhorou, a gente entra numa nova fase, a gente entra numa nova rua. E não vai deixar de ser uma adaptação. Isso é natural. É igual quando a gente tira férias. Nossa, tirei férias. Você fica uma semana relaxando, pensando em um monte de coisa. Quando você volta do trabalho, você está em outro ritmo. Você está devagar, você ainda não entendeu o que está acontecendo. É uma adaptação. Então, afeta essa adaptar-se a um novo cenário, mas tudo é essa busca da bicicleta, do equilíbrio. Continuar equilibrando esse novo momento, né? Muito bem. O que mais? O que ai, você pensa disso, Fabi? legal, Gabriel, muito legal, adorei, adorei, adorei de verdade. Live bacana, leve, cheia de informação legal. E eu acho que é isso, né, pessoal? Não tem mais perguntas. Hoje a gente está no tempo, não sei como. A gente nunca está no tempo, né? Mas assim, você faz meditação com o Tadashi ou não? Não. Não? É que Eu conheço assim, ele mas. sempre começa a live com a frase, vamos ser felizes? Tipo, ele já inicia a live assim, é muito legal. E eu lembrei disso, né? Que ele fala que a felicidade é uma opção, né? Decida se você quer ser triste ou feliz, porque a vida é curta. E aí a decisão é sua. Existem momentos que a gente vai estar triste, mas está tudo bem. E depois a gente volta a ser feliz de novo, não é? A tristeza é outra face da moeda. É como o É, Gibran colocou no texto. Não tem como se separar a alegria da não. tristeza. A gente quer evitar a dor porque é um sistema instintivo do nosso corpo. Mas a dor, ela é só um sinal. Se a gente aprende a olhar para a dor com
como uma oportunidade, como um desafio, como algo que está só esperando amadurecer. Porque só dói porque não amadureceu. É como arrancar da planta uma fruta imatura. Dói, é como se a planta sentisse dor. Quando ela amadurece, não tem mais essa dor. Então é um processo. Quando a gente olha para essa dor, quando a tristeza e a alegria têm o mesmo sabor de alguma medida, a gente entra num outro patamar. É um patamar que eu senti em alguns momentos da minha vida. Que é muito quando você se conecta nessa plenitude, zero interpretação, zero expectativa, zero um monte de coisa, e te permite olhar para o prazer e dor como uma não voa sem a outra. Aqui a gente está num. Aqui para mim deu uma travada, Fabi. Eu não Pra sei se mim, o pessoal me escuta. agora voltou. Se o pessoal... eu escuto a sua voz. Voltou agora? Muito Voltou. bem. Então, isso é um ponto interessante, que é esse rompimento da dualidade, mas isso seria algo que eu também não tenho propriedades para falar, que transcende um pouco mais algumas questões mais do dia a dia. Mas eu queria agradecer ao pessoal que participou, o pessoal que entrou agora, que entrou depois, que vai ver depois. É sempre uma honra muito grande, sempre uma oportunidade estar aqui com você, Fabi, com o Michel, com o pessoal que conversa. E é só gratidão. Gratidão a essa oportunidade. Mais uma vez, você disponibilizar seu precioso tempo para estar aqui com a gente, falando dessa coisa tão legal que é a felicidade. E o pessoal que entrou agora, que não viu, a live vai ficar salva lá no feed, como sempre, que esse material é ouro, tem que ficar salvo para sempre, né? Ah, que honra. Muito obrigada, Gabriel. Boa noite para todo mundo e mais uma vez gratidão por você estar aqui. Eu que agradeço, Fabi. Um beijo no coração de todos. Até a próxima. Tchau, Tchau. gente. Obrigado. Boa noite, pessoal. Boa noite.